esse vídeo que nós estamos fazendo para vocês, ele tem o intuito de ensinar mesmo como que se faz um vídeo e como que se apresenta um trabalho, seja ele no modo remoto ou no modo presencial. Então nós buscamos com esse vídeo passar dicas mesmo bem simples de como fazer isso. Bom, a primeira coisa que nós temos que pensar é na linguagem que nós vamos usar. A gente tem que tomar muito cuidado com essa linguagem, porque ela não pode ser uma linguagem muito formal, porque senão fica complicado da pessoa entender, mas ela também não pode ser algo assim, então, cara, eu fiz esse trabalho assim, mano. Uma linguagem padrão mesmo, uma linguagem comum, uma linguagem bem tranquila pra pessoa entender e também prestar atenção em detalhes técnicos, porque muitas vezes você vai falar de algum termo da sua pesquisa que a pessoa ela não vai entender, então é importante contextualizar isso. E outro ponto importante com relação ao seu comportamento, porque não é legal você chegar em uma feira ou em um vídeo apresentando como se você fosse o melhor trabalho do universo e por causa disso você desmerecer as outras pessoas. Então sempre manter o respeito e a boa postura, agradecer, ouvir as críticas com bons ouvidos e sempre muito atencioso com a pessoa que parou para te assistir. Então a educação é fundamental nisso. Bom, pessoal, agora como nós estamos numa pandemia, é interessante você organizar o seu espaço. Geralmente em feiras, em eventos, eles te dão um espaço, algum tipo de mesa para você ocupar ela com alguns itens do seu projeto. Então é interessante você organizar bem a mesa, não deixar o ambiente bagunçado, evitar o máximo possível de ruído. É importante também, se você tiver algum animal de estimação, evitar que ele invada a sua apresentação, o seu vídeo. Principalmente se for ao vivo, né? É bem difícil controlar isso com animais e também crianças. E na mesa, quando você for organizar, também tente incluir os itens que você colocar na mesa na sua apresentação. Por exemplo, o diário de bordo. Tenta contextualizar por que aqueles itens estão ali e não deixar eles ali apenas de enfeite. Outro ponto legal, também muito importante, é você se apresentar para o seu avaliador. Então você fala o seu nome, em que instituição você estuda, e etc. Outro ponto é você prestar atenção na luz. Primeiro senta, grava um pouco da tela, testa o som, testa o áudio e por último prestar atenção na sua vestimenta. Por mais que seja um vídeo gravado de casa, tenta vestir assim, como se você estivesse indo apresentar, pelo menos a parte de cima, né? Coloca uma blusa legal e tem a postura também, senta, conversa e apresenta de uma forma mais tranquila possível, conversando e sendo o mais didático possível. E é muito importante também manter postura para mostrar que você está disposto e também quer apresentar o seu projeto. Querendo ou não, quando a gente apresenta assim, meio torto, muito importante também manter a postura. Passa uma sensação de que a gente não quer estar lá, né? A gente tá meio inseguro, enfim. Então é sempre importante a gente prestar atenção também na nossa linguagem corporal quando for apresentar. Bom, pessoal, e vocês também têm que lembrar que nem sempre quem tá avaliando você vai ser uma pessoa da sua área, da área do seu trabalho. Então, você tem que explicar e contextualizar o seu trabalho de acordo com o problema que ele vai atacar. Agora, começando a parte da introdução, é sempre bom primeiro você se apresentar, falar o nome, instituição, apresentar, se for o caso, seu parceiro e companheiro de trabalho. O primeiro passo da introdução é você falar sobre a problemática. Por que você começou o projeto? Porque sempre tem que ter um porquê, né? Você explica qual foi a sua motivação, por que você começou ele, e aí você explica detalhadamente para o seu avaliador, para ele entender qual que foi a sua causa, e isso também dá mais ênfase, ele vai entender como que está sendo feito o seu projeto. Ah, agora eu entendi! E aí depois você chega falando sobre o que o seu projeto vai resolver. Então, por exemplo, no meu projeto e da Vitória, a gente falava sobre um site que era feito para deficientes intelectuais. Então, primeiro a gente abordava o que era DI, que é deficiência intelectual, falava sobre a problemática para depois explicar por que o projeto está sendo feito. Então, isso dá uma ênfase muito maior e também acaba despertando a curiosidade das pessoas, né, para ver como que está sendo feito o projeto, o que ele está resolvendo, enfim. E isso já dá também abertura para você falar sobre os objetivos. O que você quer que o seu projeto resolva. Por exemplo, você vai começar um projeto resolvendo sobre a fome. Então, você não vai resolver a fome de todo mundo. Você vai resolver a fome de um lugar específico. Então, é importante você também especificar exatamente o que você vai fazer no seu projeto. Então, vou resolver a fome de tal local, de tal área, vou fazer assim. Por que eu fiz isso, né? Aí entra a parte da problemática. Você explica o porquê que você tá fazendo isso e como tá sendo feito.
Então, pessoal, depois que as meninas falaram um pouco sobre o que você deve fazer em uma introdução, é importante falar também o que você não pode fazer em uma introdução de trabalho. Porque muitas vezes nós assistimos ou vemos vídeos de trabalho que a pessoa ela já começa de cara falando o que ela fez e quais foram os resultados. E não é bem assim, porque a introdução é realmente para você introduzir a pessoa no assunto, para você mostrar a relevância do seu trabalho e os porquês que você desenvolveu ele. Então nunca começa gravando um vídeo falando o que você fez e quais os resultados, porque a pessoa ela fica, nossa, mas o cara, ele fez o trabalho e eu não sei nem por que ele fez isso. Então é muito importante você contextualizar quem está te assistindo tanto em um vídeo quanto em um ambiente presencial. E outro ponto importante é os seus objetivos, no sentido de você delimitar bem. Um exemplo, ela coloca que o objetivo dela é desenvolver um aplicativo para algum problema de uma escola, e ela foca mais no problema da escola do que no próprio aplicativo. E se no objetivo dela ela colocou que é para fazer um aplicativo, ela tem que focar mais nisso porque é o objetivo dela mesmo. Então são alguns cuidados que você tem que ter com relação a realmente contextualizar a pessoa para ela não cair de paraquedas no seu trabalho e focar bem no que você quer fazer com o seu trabalho. Na metodologia, você tem que explicar quais foram as ferramentas, os métodos e os instrumentos que você utilizou para chegar no resultado do seu trabalho. É importante também você explicar por que você utilizou cada coisa. Por exemplo, no meu projeto e no da Jéssica, nós utilizamos algumas linguagens de programação. Então, quando você for explicar a parte da metodologia, você tem que explicar por que você escolheu utilizar aquela linguagem ou aquela ferramenta. E quando o avaliador não é da área, é interessante você explicar o que aquilo tá fazendo no seu projeto, no que ele tá auxiliando você no resultado final. É importante também você escolher uma metodologia e explicar por que ela foi escolhida. Um exemplo, eu resolvi utilizar os materiais digitais por conta que eles eram mais acessíveis em questão de custos. Então, toda vez que você for fazer a sua metodologia, pensa na forma mais adequada e o porquê que você vai utilizar, porque existem inúmeras ferramentas. Então, realmente, a pessoa que está te assistindo, ela quer saber o porquê você escolheu a X e não a Y, por exemplo. Bom, quando você pensa em um resultado, os resultados eles têm que ser algo aplicável. Como assim aplicável? Porque, por exemplo, eu fiz uma pesquisa sobre que eu queria desenvolver um aplicativo para a disciplina de língua portuguesa. Só que o meu resultado eu coloquei lá pro avaliador que foi a construção do software. Mas eu não testei, eu não validei isso com ninguém, então eu não tenho o que mostrar se realmente deu certo. Então, sempre que você fizer um trabalho, pensa, o resultado ele tem que ser aplicável na sociedade, até porque, como nós explicamos no começo, o trabalho ele tem que focar em algum problema do mundo real. Então, se ele está resolvendo algum problema do mundo real, nós precisamos então ter resultados que realmente comprovem que as pessoas, que algum ser humano utilizou o seu trabalho. E uma coisa que é importante falar é que o resultado ele não precisa ser positivo necessariamente, porque muitas vezes nós achamos que os resultados eles só podem ser que deu tudo certo, ficou muito bonito, ficou do jeito que eu esperava. Porque algumas das vezes nós vamos ter resultados que nós não queríamos ter, como por exemplo, não deu muito certo, então eu vou ter que rever isso e isso pode ser colocado até em um trabalho futuro. Então é importante ser bem honesto nessa parte do resultado. Você fala, bom, eu testei e eu validei a pesquisa e ela deu certo, ótimo. Se não deu, você fala que não deu e o porquê que não deu. Então, após você ter esses resultados, é sempre importante lembrar do comitê de ética, porque muitas vezes nós fazemos testes com seres humanos, ou com animais, ou com qualquer entidade biológica, então é importante você sempre ter essa noção de comitê de ética. E além disso, uma forma bem didática que fica para exibir isso é por meio de gráficos, por meio de entrevistas, por meio de algo visual mesmo, para a pessoa ver que realmente você foi lá e testou o seu trabalho. É uma coisa bem pontual que nós temos que colocar aqui, é que tanto no meu caso quanto das meninas, quando nós iniciamos a pesquisa na iniciação científica, o nosso trabalho, logicamente, ele não tinha um resultado final, ele não tinha um resultado totalmente concreto, com gráficos, com números, algo preciso mesmo. Então, não é motivo para você se desesperar por conta disso, porque na pesquisa você pode mostrar os resultados parciais, ou seja, esses resultados parciais, eles são o que você espera que aconteça com todo o seu desenvolvimento do seu trabalho completo. Nessa parte, então, é importante que você, como pesquisador,
pesquisador já imaginar algo, assim, a minha pesquisa, ela pode fazer isso. Eu espero que após eu fazer ela alcance tais resultados. Então, é o momento que você precisa, então, falar o que você vislumbra com o seu trabalho, mesmo que você ainda não tenha algo concreto para exibir. E após, então, você exibir esses resultados, você tem que ter sempre aquela pergunta: Qual a conclusão que eu cheguei após ter feito todo esse trabalho e com esses resultados? Então, nas conclusões, é o momento que você pode expor o seu ponto de vista, que você, como pesquisador, você concluiu que a pesquisa ela foi relevante por causa disso e por causa daquilo, e que os seus resultados, eles foram o que você previa, ou não foi necessariamente aquilo que você gostaria, mas que um trabalho futuro você pretende fazer algo assim. Bom, pessoal, agora nós vamos dar umas dicas finais pra vocês. E a primeira delas é você não falar o que você não sabe. Não tenha vergonha de admitir que você não sabe de um determinado assunto, que você não sabe responder a pergunta do avaliador. É mais bonito você ser sincero e falar a verdade do que você começar a inventar abobrinha e ele perceber que você não sabe do que você tá falando. Outra coisa, se seu trabalho for em dupla, enquanto um tá falando, evitar o outro ficar distraído, pra que você consiga continuar o que o seu parceiro estava falando anteriormente e conseguir complementar coisas que às vezes ele pode ter esquecido, deixando a apresentação mais natural possível. Relembrando também vocês que por mais que vocês estejam gravando agora, apresentando feira por vídeo, enfim, pode ser que mais pra frente vocês tenham que apresentar presencialmente. Dá glória. Então vocês têm que lembrar também que não ficar nervosos assim o máximo possível. Uma forma de fazer isso é sempre ficar treinando em casa, né? Tentando apresentar assim. Isso acaba diminuindo o nosso nervosismo e a gente acaba adquirindo experiência apresentando feiras, errando. A gente vai vendo os pontos que a gente tá errando e sempre vai tentando melhorar. Então essa experiência que eu e a Vitória, a Fernanda, a gente foi ganhando, foi errando bastante, apresentando em feiras e vendo os feedbacks também dos avaliadores. E lembrando também que o ponto positivo de vocês estarem apresentando um projeto pela gravação e disponibilizando no YouTube é que se vocês errarem, vocês podem fechar o vídeo e recomeçar de novo. Então aproveitem isso, usem isso ao seu favor. Então isso vai com certeza enriquecer muito mais a apresentação de vocês. E vocês também não podem ter medo de errar, porque afinal o projeto é seu, foi desenvolvido por você, então você sabe do que você está falando, sabe o que seu projeto faz. Sempre lembre, antes de apresentar qualquer coisa, seja por vídeo ou seja no presencial, elabore um roteiro, porque assim você vai saber o que você vai falar e até isso vai te dar uma certa postura de confiança mesmo, tanto nas câmeras quanto no avaliador. Outra coisa, pessoal, que é importante falar é que muitas vezes nós vemos, isso acontece com qualquer pesquisador, eu imagino, com qualquer pessoa, é que nós vamos para as feiras muitas vezes pensando ou focado no prêmio, que assim, que se eu não ganhar o prêmio, a feira não valeu, que é o prêmio que manda e é o prêmio que fala que se realmente o meu trabalho foi bom ou não. E isso, na verdade, é uma consequência, porque o intuito das feiras e dos eventos científicos, de um modo geral, é você dividir e receber conhecimento. Então, o prêmio, na realidade, ele é uma consequência de tudo o que você fez, o que não tira em nada o mérito do seu trabalho com relação ao que foi premiado. E então, vai pra feira pensando mesmo que você quer apresentar, que você quer dialogar com pesquisadores, que você quer conhecer novas pessoas, que você quer ter experiências novas e compartilhar aquilo que você já sabe, que o prêmio, ele poderá vir como uma consequência.